Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Não pratiquem mais a imoralidade e a cobiça, mas vivam em gratidão diante de Deus. O que é que o apóstolo quer nos ensinar com isso? Eu chamo a sua atenção então para esses versículos, orando para que Deus nos auxilie a compreendê-los e que nós possamos aplicá-los no dia a dia, na nossa vida prática. Paulo nos dá uma relação aí do verso 3 até o verso 4, de coisas que ele diz que não deveriam nem ser nomeadas entre nós. A impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre nós, entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Então ele dá aqui uma relação de coisas que a gente não deveria nem mencionar, não deveria fazer parte da nossa conversa. E quais são elas? São 5 coisas, na verdade 6. Primeiro, da lista, aí no verso 3, ele diz a impudicícia. Às vezes os nossos tradutores, por causa da preocupação em que a Bíblia tem uma linguagem clássica bonita, coloca a palavra que ninguém sabe o que é. A palavra impudicícia no grego é porneia. Todo mundo sabe o que é porneia, não sabe? Então você sabe mais grego do que português. Porque se eu perguntasse o que é impudicícia, mas se eu perguntasse o que é pornos ou pornografia, todo mundo saberia. Então é um teste para dizer que vocês sabem mais grego do que português, pode ter certeza, hoje à noite. A palavra impudicícia no grego é porneia, é a palavra básica na língua grega, de onde vem porneia, pornografia, pornofonia, e significa todo tipo de imoralidade sexual. E a lista na Bíblia é grande. Essa palavra porneia, ela enquadra adultério, fornicação, homossexualismo, pensamentos impuros, a cobiça sexual, tudo é coberto por essa palavra no Novo Testamento grego. Então, primeiro Paulo a usa de uma forma muito geral, não é? Ele diz, olha, isso é o tipo de coisa que não pode nem se nomear entre vocês, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, toda sorte de imoralidade sexual. Depois ele diz uma palavra que é muito parecida, que foi traduzida bem literalmente, é a palavra impureza. A impureza é a ideia de sujeira, não é? Aquilo que é sujo, aquilo que contamina. Essa palavra, ela vem lá da linguagem sacerdotal e levítica do Antigo Testamento. Quando uma pessoa era tornada impura, porque ela quebrava alguma lei de Deus, ela tinha que ser purificada através do sangue de sacrifícios de animais que eram oferecidos no altar por um sacerdote. Então é uma palavra que era muito carregada de teor religioso, né? Uma pessoa impura no Antigo Testamento e também até no Novo, na época de Jesus, era uma pessoa que ela não podia mais ter contato com outras até que ela fosse completamente purificada. Paulo, quando usa aqui, Paulo era um rabino treinado no judaísmo, era um judeu, conhecia a linguagem do Antigo Testamento. Então quando ele fala impureza, ele está falando toda sorte de atitude que nos torna impuros diante de Deus e que evitam a comunhão com Deus e como que nos alijam ou lançam fora da comunhão com Deus, juntamente com todo tipo de imoralidade. Depois ele diz cobiça. Essa palavra é bem conhecida, nós sabemos o que é cobiça, é você desejar o que os outros têm. O cobiçoso é alguém que quer o que o seu próximo tem. Pode ser a mulher do próximo, pode ser o carro do próximo, o emprego do próximo, a beleza do próximo, a cultura do próximo. Ele cobiça, ele quer aquilo que os outros têm. Então, a cobiça vem logo aqui como o terceiro da lista, não é? Depois, Paulo menciona a conversação torpe. Já entramos aqui no verso 4. Que quer dizer simplesmente aquele tipo de conversa indecente, obscena, que as pessoas costumam, às vezes, no seu trabalho, no dia a dia, é muito comum. Aí vem o palavrão, expressão chula, não é? O que Paulo aqui, a Bíblia chama de conversação torpe, não é? Essas conversas indecentes, carregadas de conteúdo erótico, às vezes de observações maliciosas. Paulo diz, isso não deve nem ser nomeado no meio de vocês. Depois ele menciona, ainda no verso 4, as palavras vãs, ou que quer dizer palavras tolas, é bobagem,
Às vezes a gente não é necessariamente imoral, mas a gente diz um monte de bobagem. Diz um monte de tolice, não é, que não edifica ninguém, fica falando bobagem. A gente sabe o que é isso. Às vezes tentar definir o óbvio só complica, não é? E Paulo termina a lista aí no verso 4, dizendo chocarrices. Chocarrices simplesmente quer dizer uma piada sem graça e de conteúdo sujo, uma piada imoral, né? Que é um gracejo imoral que as pessoas costumam contar e dizer. Paulo, pelo que nós já vimos aqui, o que Paulo está dizendo é que este é o tipo de atitude, de coisa que a gente tem que mortificar, a gente tem que dizer não para isso, faz parte do despiste, é o que a gente tem que tirar de nós todo dia, é o tipo de comportamento que a gente não quer ter, nós não queremos praticar estas coisas. Na verdade, ele diz aí no verso 3, que esse é o tipo de coisa que não se deve nem nomear. O que seria nomear? É você ver uma piada, por exemplo, um colega seu te manda uma piada no WhatsApp, imoral a piada, tem um palavrão lá, uma frase lá que é indecente e tudo, você achou graça, não foi você que fez, mas você achou engraçado, aí você compartilha. Esse tipo de coisa não devia nem ser nomeado entre nós, não devia nem ser mencionado, muito menos compartilhado, né? Aí o pessoal sai compartilhando. Ele vai dizer assim, mas não fui eu que disse, não fui eu que escrevi, não fui eu que contei, mas compartilha. Esse tipo de coisa não devia nem ser nomeado. Gente, nós não estamos sendo puritanos, né? Ou fundamentalistas na nossa ética. Se isso está aqui na Escritura, é porque tem uma razão. E a gente pode começar com essa muito simples que Paulo diz aí no verso 3, isso não convém a santos. A Bíblia diz que nós somos santos, não no sentido de que a gente não tem pecado, mas no sentido de que nós somos separados por Deus do mundo para sermos o seu povo. E que Deus começou em nós esse processo de santificação que vai terminar na glória. Então não convém para quem foi eleito de Deus, chamado pelo Espírito Santo, por quem Jesus morreu, que foi lavado no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo morando nele, que conhece a palavra de Deus, sabe as ameaças de Deus, não convém a uma pessoa estar fazendo esse tipo de coisa que é contra o caráter de Deus. Não convém. Se você quer uma razão, pelo menos essa. Paulo vai dar mais umas 3 no final, mas já vou adiantando essa. Se você quer uma razão para não fazer isso. As pessoas dizem, pastor, não seja tão radical, hoje em dia todo mundo fala assim. Eu sei, mas nós não somos todo mundo. Nós somos povo de Deus. Fomos chamados por Deus para fazer a diferença. Às vezes as pessoas pensam que a maneira de ganhar o mundo é a gente falar como o mundo, se vestir como o mundo, se divertir como o mundo, caminhar como o mundo, viver como o mundo, e para todo lugar que o mundo vai, a gente acha que isso vai estabelecer uma espécie de ponte entre a igreja e o mundo, e que o mundo então vai ser atraído para nós. Na história, o que a gente vê é o contrário. Quando a igreja faz essas pontes, não é o mundo que vem para a igreja, mas a igreja que vai para o mundo. Essa é uma parceria onde sempre a igreja perde. A igreja é contra cultura, sempre foi contra cultura. Ela não vai com a maioria. A maioria da sociedade sempre quer aquilo que é contrário a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. O mundo está no maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Então, nós somos contra a cultura mesmo. Nós não vamos estar falando palavrão, contando piada imoral, compartilhando foto indecente. Nós não vamos. Não convém a santos. Não convém a santos. Bom, é claro que quando Paulo diz que a gente não deve nem falar estas coisas, ele está excetuando, né? Nós vamos ver aqui que ele vai fazer isso mais adiante. Quando ele diz assim, por exemplo, no verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, a única exceção a essa regra é quando você vai tomar essas coisas para você corrigir um irmão. Aí você vai ter que nomear, né? Aí você vai ter que dizer, aí você vai ter que mencionar, dizer, fulano, esse WhatsApp que você mandou para mim, ou esse e-mail que você mandou para mim, essa foto que você compartilhou comigo, isso não convém, meu irmão. Então, nesse caso, você vai ter que nomear, não é? Você sabe aquela, ou então, não é?
Eu estou falando digitalmente, mas pessoalmente também, né? Você sabe essa piada que você acabou de me contar? Ela não tem a menor graça, irmão, porque ela é ofensiva ao Espírito de Deus. Você não sabe disso. Então você tem que, nessa situação você tem que nomear. Mas quando Paulo diz que isso não faça parte da conversa de vocês, é no sentido de que você cita, que você compartilha, que você aprova, que você ri concordando, né? Então é nesse sentido que ele está dizendo que isso não deve ser nem nomeado entre nós. Bom, e o que é que nós devemos fazer então em contraste? E aqui nós nos deparamos com uma declaração surpreendente do apóstolo Paulo. Porque imagina, Paulo está dizendo assim, olha, nem fala coisa imoral, né, o negativo, nada de imoralidade e de cobiça no meio de vocês. Antes, a gente imaginaria o quê? Santidade de vida, alguma coisa do tipo. Mas olha o que é que ele coloca como antídoto: ações de graças. Está aí no verso 4. Nem conversação torpe, nem palavra vã, chocarrice, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Em que sentido a ação de graça é o oposto da imoralidade e da cobiça? Eu creio que se a gente pensar um pouquinho, a gente descobre. Ação de graça significa atitudes de gratidão. O nome já está dizendo, né? Atitudes e ações que demonstram que eu estou satisfeito, estou grato a Deus pelo que eu tenho. É a maneira de viver de uma pessoa que está feliz com o que ele é, com o que ele tem, está satisfeito, agradece a Deus o carrinho dele, agradece a Deus a esposa que Deus lhe deu, agradece a Deus o emprego que ele tem, agradece a Deus a cara feia que ele tem. Ele agradece a Deus, ele está contente, ele sabe que Deus é o soberano de todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, então ele está feliz. Não quer dizer que ele não vai se esforçar um pouco mais, né, para subir na vida, um emprego melhor, comprar um carro melhor, ou quem sabe dar um jeito na cara dele, ou melhorar. Ele pode fazer um monte de coisa, entende? Mas ele pode fazer isso por outra razão, não porque ele diz assim: puxa vida, Deus me fez essa pessoa, eu não aceito essa maneira que Deus me fez, essa mulher que Deus me deu, não aceito essa mulher, vou arrumar uma outra melhor. Não. A pessoa que está grata a Deus, ela não vai cobiçar a mulher do próximo, essa pessoa não vai cobiçar o marido da próxima, não vai cobiçar o carro, o emprego, nada do próximo. Por quê? Porque a vida dela é ação de graças, ela está feliz, ela está grata a Deus pelo que ela tem. Então é nesse sentido que a gratidão é o oposto da imoralidade. Porque se você está feliz, se você está grato a Deus, você não vai procurar se satisfazer pulando a cerca com a mulher do próximo ou com o homem do próximo, ou com a mulher ou um homem que não são seus. Você não vai fazer isso, porque você está feliz, você está grato a Deus pelas coisas que Deus lhe deu. Então é por isso que a gratidão é o oposto da imoralidade e da cobiça. Por isso que Paulo diz: longe de vocês toda imoralidade, antes, aí vem um lado positivo, ação de graças. Agora, quais são os motivos que Paulo nos dá para isso? Por que é que eu devo viver uma vida de gratidão e nem ao menos nomear a imoralidade e a cobiça entre nós? A primeira razão eu já disse a vocês, já adiantei, está no verso 3. Ele diz assim: porque isso não convém a santos. Não convém a santos. Então, já expliquei essa razão. A segunda razão que Paulo diz está aí no verso 4. Ele diz que não haja conversação, verso 5. Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está dando aqui mais uma razão para você largar a imoralidade e a cobiça e viver uma vida de gratidão a Deus. A razão é essa: Cristo já reina, Cristo já tem um reino. É verdade que o reino de Cristo na sua plenitude ainda é futuro. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, quando Ele vai inaugurar o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. E essa é a nossa esperança, a vinda do Senhor Jesus. Mas Ele já reina, Ele já está sentado à direita de Deus, Ele já tem todo o poder no céu e na terra, e Ele já está executando o seu plano aqui nesse mundo. Paulo diz aqui que os santos, os que são de Cristo, já têm parte com Ele. Aqui nesse mundo nós já
participamos, nós somos herdeiros desse reino de Cristo. Nós estamos no mundo, mas na verdade nós não pertencemos a ele. Nós somos cidadãos brasileiros, mas também cidadãos do reino celestial. E como tal, nós já experimentamos aqui nesse mundo um pouco daqueles poderes, daquelas virtudes que nos estão reservadas no final de todas as coisas, quando Cristo vier. Nós já experimentamos perdão, nós experimentamos um pouco de santificação, amor, paz, tranquilidade, comunhão com Deus, conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Todas estas coisas nós já experimentamos aqui. É isso que significa ter parte ou ser herdeiro do reino de Cristo, porque ele já reina. E o reino dele já irrompeu aqui nesse mundo, desde que ele veio. O que Paulo está dizendo aqui é que determinadas pessoas não podem entrar no reino de Cristo, não podem fazer parte do reino de Cristo. Ele dá a relação aqui, olha, saibam isso. Nenhum incontinente, todo mundo sabe o que é incontinência, é falta de domínio. É falta de domínio próprio, de você se controlar. Você simplesmente não consegue se controlar. Então a incontinência aqui é nessas áreas que foram mencionadas. A pessoa que simplesmente não tem controle sobre os seus desejos sexuais, sobre os seus impulsos sexuais, por exemplo, ou o desejo de ter aquilo que não lhe pertence. Então, a pessoa que não se controla, Paulo está dizendo, essa não tem parte no reino de Cristo. Por quê? Ora, porque um dos privilégios de ser de Cristo é ter o Espírito Santo em nós. E o fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Então uma pessoa que é descontrolada, ela não consegue se controlar, ela está vendo pornografia o tempo todo, está olhando para as mulheres e cobiçando as mulheres, imaginando coisa o tempo todo, olhando para os homens a mesma coisa, olhando para o carro do vizinho, olhando para tudo que ele vê, ele quer, ele não tem controle disso. Isso é uma prova de que ele não é de Cristo. Eu não estou dizendo que um verdadeiro cristão não possa acontecer isso com ele. Mas se acontecer, tem que ser exceção. Tem que ser exceção. Tem que ser um acidente de percurso. Esse tipo de coisa, a incontinência espiritual, ela não pode ser aquilo que marca a sua vida. Se você vem sendo incontinente espiritual sua vida toda, então alguma coisa está errada. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.